percurso de cada um. Então vamos falar sobre a repetição, né? Eu me lembro, né, repetição, um conceito fundamental da psicanálise, né, um dos 4. No seminário 11, que é esse aqui, vocês estão vendo, né, o Lacan listou, né, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que são os 4, o que inspirou esse mini curso, né, e um deles é a repetição. Na época, quando eu estava ainda na faculdade, estudando, antes de fazer minha pós-graduação em psicanálise e tudo mais, quando estava na faculdade mesmo, às vezes eu ouvia falar de repetição como algo importante na psicanálise, e eu ainda tentando ali, né, lidar com a teoria psicanalítica, eu pensava, mas como assim? Que repetição é essa, né? Do que se trata, né? Onde é que eu encaixo isso dentro da teoria psicanalítica, né? E depois, pensando melhor, eu vi que a repetição está em toda parte, né? Nós sujeitos repetimos o tempo todo, né? A gente vê isso nas nossas próprias vidas, né? A gente vê isso nas pessoas que nos cercam, e também vemos bastante o quê? Nos nossos pacientes, na verdade, como eles repetem o tempo todo. E eu até vou dar um exemplo, né? Eu lembro, ainda quando eu estava na faculdade, devia estar no 3º, 4º, 5º período, sei lá, 2000, 2001, por aí, né, lá na UF, e aí eu lembro de uma amiga minha que estava conversando com uma outra amiga, e a gente estava ali, um grupinho conversando, e uma delas falou o seguinte, né? Ela estava se queixando da outra, de um garoto que ela gostava na faculdade, o garoto era um galinha, né? Ficava só ciscando entre tudo que é menininha, e ela apaixonada por esse cara, né? Interessada por esse cara. E ela se lamentando por estar apaixonada por esse cara que era tão galinha e que saía com todas as meninas, né? E aí ela dizia alguma coisa no sentido de, puxa, por que será que isso acontece, né? Por que será que a gente sempre acaba... que azar, né? A gente sempre acaba se apaixonando por esse tipo de cara, né? Que azar, não dou sorte de me apaixonar por um garoto normal, né? Sempre por um garoto assim desse tipo, né? Que azar. E olha que engraçado, né? Todo um processo de repetição acontecendo aí, e a pessoa, né, põe a culpa no azar, ou enfim, né? Seja no que for, né? Destino, dedo podre, maldição, enfim, né? Mas vamos voltar nesse exemplo mais à frente, tá? O primeiro texto que o Freud vai efetivamente falar sobre repetição é o Recordar, Repetir, Elaborar, de 1914, né? Texto importantíssimo, que vai constar na nossa referência bibliográfica, né? Que eu vou enviar para vocês no sábado. Tá? Recordar, Repetir, Elaborar. E ali, naquele texto, o Freud, o que ele fala de repetição ali? Né? Tem 2 textos que ele fala bastante de repetição. Um é o Recordar, Repetir, Elaborar. Vou falar do outro daqui a pouco. No Recordar, Repetir, Elaborar, ele fala ali... Ele nos mostra nesse texto que como ele já havia rompido, né, há muitos anos antes, com aquela velha ideia original que ele tinha da psicanálise, né, que era a ideia de que a psicanálise ela existia para que a gente, para que o conteúdo que estivesse inconsciente tornasse consciente, né? Essa era a ideia que o Freud tinha no início. Aquele início ali ainda com Breuer, ainda antes de 1900, né? Antes da interpretação dos sonhos e tudo mais, certo? Travou a imagem, pessoal? É isso? Eita, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Coisa chata isso da imagem, hein? Caramba! Caramba! Vamos seguir? Vamos seguir, pessoal? Nossa, que coisa chata isso. Vamos seguir então. Vai virar podcast, como disse o Bruno Rodrigues. Vai virar podcast agora. Vamos que vamos então. Caso volte a imagem aí, vocês me avisam também. Mas vamos lá, né? Seguindo então.
recordar, repetir, elaborar. E ali a gente percebe o seguinte, ele tinha já rompido com aquela ideia de que o objetivo da psicanálise era tornar o inconsciente consciente, né? Ele tinha essa ideia lá no iniciozinho, né? Mas ele já tinha rompido com essa ideia há um certo tempo. E a gente vê vários exemplos disso, especialmente quando ele fala, por exemplo, no próprio recordar e repetir, elaborar, como ele dá uma ênfase maior ao repetir do que ao recordar. Por que isso, né? Porque o recordar, quando o sujeito recordava e trazia alguma coisa ali, de uma certa forma, era um conteúdo que já se encontrava no campo da consciência, era algo que era facilmente acessível pela consciência, tinha passado pela censura do ego e etc. Certo? Agora, o foco ele passou a dar no seguinte, que era a questão do repetir. Por quê? Porque ele considerava que o repetir também era uma forma de recordar, só que não através de palavras, e sim através de ação, certo? O paciente repete, né, o Freud vai dizer, o paciente repete sem perceber que está repetindo, tá? Ele repete aquilo que não pode ser lembrado, tá? Aquilo que ele não consegue lembrar, ele repete, né? Ele repete na vida dele e ele repete, inclusive, no consultório junto ao analista, né? Ali a atuação que ele vai fazer também ali junto ao analista, colocando o analista, inclusive, na posição de certas pessoas estratégicas ao longo de sua vida, e ele nem percebe que isso está acontecendo, tá? E aí a gente tem um ponto muito importante, que é o seguinte: o paciente não percebe que repete, né? Ele não percebe que está fazendo essa repetição. E isso é um ponto importante porque as nossas intervenções, né, enquanto analistas, vão ser valiosas para que o paciente, ele próprio, venha a perceber esse padrão de repetição, né? Isso não é algo que a gente vai apontar, né? Que a gente vai meter o dedo e dizer, olha ali, olha só o que está acontecendo, olha essa repetição aí que está acontecendo. A gente não vai fazer isso, tá? A gente vai, através das nossas intervenções, através de perguntas, através de colocações, através de um estranhamento, a gente vai levá-lo a perceber esse padrão, né? A gente não vai apontar o padrão, a gente vai levá-lo a perceber esse padrão, tá? É aquela coisa do analista num papel numa espécie de papel de espelho, né? E ele vai falando, de repente ele está, né, trazendo uma série de coisas, comportamentos, né, que se repetiram ao longo do tempo e ele não percebe isso, né? E a gente ali sutilmente vai tentar, através das intervenções, né, lógico, fazer com que ele note isso, né? Que ele conclua, caramba, eu me comportei da mesma forma todas essas vezes, né? Enfim, né, faz parte ali do nosso manejo, tá? O Freud ele vai voltar a falar de repetição. O segundo texto que eu comentei, né, é o texto de 1920, que é o Além do Princípio do Prazer. Tá? Nesse texto, que é um texto importantíssimo, né, mais um texto importantíssimo na obra de Freud, que é o texto que o Lacan considera o texto mais importante, né, foi o texto que conquistou Lacan para que Lacan seguisse Freud. Nesse texto, Além do Princípio do Prazer, o Freud vai falar sobre a repetição de uma outra forma, né? Não mais da repetição enquanto da forma como vinha antes, porque essa repetição que ele fala do recordar, repetir, elaborar, é uma repetição que estaria dentro de um processo terapêutico, né? Que culminaria com a elaboração e o paciente conseguindo, enfim, relembrar, agir, elaborar aquelas questões, tá? Tudo isso, obviamente, dentro daquele esquema do princípio do prazer, né? Mesmo que alguma lembrança, que alguma repetição dessas fosse algo doloroso, era doloroso no intuito, digamos assim, no caminho de se chegar a algo prazeroso, né? No caminho do princípio do prazer, ok? Porém, em 1920, quando ele está no Além do Princípio do Prazer, já não é mais assim. Ele fala de uma repetição que está, né, como diz o nome do texto, além do princípio do prazer. É uma repetição
que não busca chegar a um prazer, é uma repetição que não busca construir nada novo, é uma repetição que é simplesmente uma pura repetição, tá? E aí ele dá 2 exemplos disso, que todo mundo, imagino que a maioria das pessoas aqui conheça, que são os exemplos do fordar, que era a brincadeira que o filho dele fazia com uma cordinha e um carretel, uma espécie de carretel, um brinquedinho ali alemão, que era um carretel amarrado numa corda, e o neto dele fazia esse joguinho, né? De jogar o carretel para fora do berço, né? Num lugar que ele não via, e aí ele chorava por estar sem o brinquedo, né? Aquilo que não está na frente do bebê, ele considera que aquilo não existe, né? E aí depois ele puxava de volta, né? Puxava de volta o carretel. E aí ele ficava feliz, né? Então era o fordar, que era o for na hora que o brinquedo sumia da vista dele, né? Sumia do campo de visão dele, e ele reclamava, e aí tinha o for, e aí ele puxava de novo, que era o dar, né? Que era o momento em que o brinquedo voltava para ele, que era a alegria dele. Ou seja, né? Aí o Freud ficava pensando, por que ele forçava por que ele não simplesmente ficava sempre com o brinquedo, né? Por que ele forçava esse perder o brinquedo também, né? E ele ficou com isso na cabeça. E outra coisa, outro exemplo que ele traz é o dos veteranos de guerra, né? Que tinham voltado da guerra, no caso da Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18, esse texto foi escrito em 1920, e esses veteranos de guerra tinham sonhos que, ao contrário dos sonhos normais, que como a gente sabe, né, são realizações de desejo, mesmo no caso, né, de pesadelos, etc. e tal, tem alguma coisa ali que você investiga e você vê que tem alguma coisa na base de uma realização de desejo. No caso desses sonhos aí de guerra, né, desses veteranos, não havia nada, eram sonhos extremamente iguais ou muito parecidos uns com os outros, né, que cada pessoa tinha, né, tinha um sonho um dia, no dia seguinte o mesmo sonho, no dia seguinte o mesmo sonho, e eram sonhos que traziam, por exemplo, cenas muito traumáticas que ele viveu anos atrás na guerra, né, explosões, de repente um amigo dele sendo morto, corpos sendo despedaçados por granadas, coisas horríveis que ele, né, obviamente tentaria de toda forma tentar evitar pensar nisso, apagar isso da mente. E, no entanto, acontecia o quê? Acontecia o contrário. Isso voltava, né, para ele na forma de sonhos, tá? Isso voltava para ele na forma de sonhos. Então, ele tinha sempre aquele sonho daquela situação super desagradável. E o Freud tentava entender o que isso acontecia. E não só esses 2 exemplos, né? Vários outros, mas ele trouxe esses 2 além do princípio do prazer, tá? E ele ficou pensando por que isso acontece, por que acontece isso e tal. E aí ele chegou à conclusão, né, que foi quando ele fez a grande mudança ali na teoria dele, que foi de trazer os conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte, certo? Antigamente, como a gente sabe, ele tinha as questões de pulsão de autopreservação e a pulsão sexual, né? E ele muda isso para a pulsão de vida e pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte que ele vai falar é essa que está ligada a essa questão dessa repetição, né? É uma repetição que é como se fosse... Ele até faz algumas comparações com máquinas ou com coisas assim que você simplesmente, ao fazer uma repetição sem nenhum sentido, repetir, você causa o quê? Você causa um desgaste, né? Naquela máquina ou naquilo que você está usando, naquela ferramenta ou numa roupa, né, que você usa, e muitas vezes aquilo vai se desgastando. E essa repetição, ele vai colocar que é isso, né? Ela funciona a favor da pulsão de morte, porque ele vai trazer que ali o objetivo final de todo ser vivo é atingir o nirvana, né? Atingir um estado de estímulo zero, né? E aí esse estímulo zero viria com a morte, e aí essa pulsão de morte estaria trabalhando nesse ponto, né? Nesse sentido. Ok? Vocês estão conseguindo me ouvir, né, pessoal?
tá? Manda só um ok ali para eu saber que vocês estão me ouvindo. Prosseguindo, então. Ou seja, a gente está falando aí de dois tipos diferentes de repetição, certo? Ah, legal, o pessoal escreveu aqui que sim, beleza. A gente está falando de dois tipos diferentes aí de repetição. A repetição que ele falava lá no recordar, repetir, elaborar, e a repetição que ele está falando agora no além do princípio do prazer. Tá? E o Lacan vai trazer, ele vai chamar essas repetições, né, de quê? Do que ele vai chamar isso? Né? No seminário 11, esse seminário aqui que eu mostrei para vocês antes da tela ter ficado preta. O que ele vai falar ali? Ele vai chamar de autômaton e de tiquê, né? Ele vai chamar de autômaton a repetição que que o Freud se referiu lá em recordar, repetir, elaborar em 1914, ou seja, era uma repetição que o Lacan vai dizer fundada no significante, tá? É uma repetição fundada no campo da linguagem, no campo do significante, na cadeia de significante. É uma repetição que ela traz algo novo, ela traz alguma coisa ali que vai ajudar na elaboração, por isso recordar, repetir, elaborar, né? A elaboração para se chegar ali a algum lugar. Vamos colocar dessa forma, né? Ou seja, é uma repetição que está no campo do que seria, entre aspas, a pulsão de vida, né? No campo da linguagem, no campo da relação, no campo do laço social, tá? E a outra, né, repetição, o Lacan vai chamar de tiquê. Esses dois termos, autômaton e tiquê, são termos que o Lacan pegou de Aristóteles, né? Como a gente sabe, o Lacan ele era focado muito na questão, ele usava muito a filosofia, a sociologia, a antropologia, né, a linguística, enfim. Ele usava diversas formas de outras áreas de conhecimento para falar da teoria dele, né? Então ele pegou de Aristóteles esses dois conceitos de autômaton e tiquê, que são termos que o Aristóteles usava ali nas teorias dele para falar sobre a causa e tal, enfim. Então o Lacan vai chamar de autômaton essa repetição que é focada no significante, que é focada na questão no campo da linguagem, no campo do laço social, e de tiquê, essa outra que o Freud vai trazer no além do princípio do prazer, que seria do campo do real, né? A gente pode colocar assim, enquanto uma está no campo do significante, a outra está no campo do real, tá? E aí, o que Lacan vai falar mais sobre isso, né? O Lacan ele vai colocar essa questão da repetição como sendo algo estrutural, a forma como o sujeito se relaciona, né, com seus objetos, né? Lembra lá do que a gente viu, e a gente vai ver bastante isso no próximo encontro, que é a nossa última aula, que é justamente sobre pulsão, né, o quarto conceito aí, tá? E aí a gente vai ter certeza que a gente vai estar com imagem, não se preocupem. Então, o que vai acontecer? A pulsão, como a gente lembra, né, a pulsão ela busca a sua satisfação através de um objeto, certo? Lembra lá em Pulsão e suas vicissitudes, do Freud? Então, a pulsão ela busca a sua satisfação através de um objeto. Só que não existe, né, ao contrário, por exemplo, do mundo animal, né, no qual os animais têm um instinto e existe um objeto que satisfaz aquele instinto, né? Não existe um objeto que satisfaça a pulsão, né, completamente, né? É tudo sempre meio que tem um gap, tem um vão, tem um desencontro, né? É sempre no campo do mais ou menos, nunca é no campo do totalmente, né? Essa relação entre o sujeito e o objeto, né? E o Lacan vai trazer que a nossa relação com os objetos, né? Quando a gente fala objeto, a gente está falando aí, por exemplo, na pessoa desejada, né? A pessoa que despertou o desejo do sujeito, enfim, né? Os objetos que nos atraem vai ser sempre quando o sujeito consegue, né, o que ele está buscando ali, é sempre uma satisfação que parcial,
né? Não existe um objeto ali que satisfaça aquele sujeito, né? Não existe aquela coisa das duas metades da laranja, como a gente bem sabe, né? Então, ele vai dizer que sempre o sujeito... E por que o sujeito repete, né? Porque o sujeito ele vai estar sempre buscando obter essa satisfação, né? Que é uma satisfação, como a gente já viu em Lacan, uma satisfação alucinatória que ele tem ali desde bebê, né, do que seria um objeto perdido, né, que a gente sempre fala na psicanálise, que seria um objeto perdido, que na verdade esse objeto nunca houve, né, um objeto que desse uma completude a nós sujeitos, né, nós somos sujeitos faltantes, como a gente sabe. Então, o sujeito está sempre está sempre em busca desse objeto aí que ele, de uma certa forma, alucinou nesse objeto lá de trás, né? Esse objeto lá de trás. Então ele está sempre repetindo, tentando obter novamente aquela satisfação total, que na verdade nunca houve, mas que ele, enfim, entende que houve. Então a gente está sempre buscando aquilo. Então a gente vai estar sempre repetindo, a gente está sempre repetindo, sempre voltando, sempre repetindo. Então Lacan vai dizer que a repetição é algo estrutural na forma como o sujeito se relaciona com seus objetos, né? E ele vai dizer que essa repetição é de algo que a pulsão ela nunca consegue chegar no objeto, né? Ela circula o objeto, digamos assim, né? Tipo aquela coisa de um satélite em órbita, né? Chega perto, rodeia, mas não chega lá, né? Digamos assim, tá? E essa repetição, né, esse tiquê, que é do campo do real, obviamente, ele não tem... a gente não consegue representá-lo, né? A gente não consegue falar dele, colocá-lo em palavras, etc. Tá? Porém, mesmo no caso dessa repetição do tiquê, o Lacan ele não é um cara muito pessimista. Então ele vai colocar que, ainda assim, né, não é porque existe o real, existe a falta, então nunca vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Não, não é assim, né? O Lacan não é um cara pessimista. Então ele vai trazer o quê? Que, como eu já mencionei um pouco mais cedo, né, as intervenções do analista vão ser fundamentais para que haja algum tipo de mudança nessa sequência de repetições do sujeito, né? Alguma coisa nessas repetições que faça que o sujeito consiga associar isso com algum significante, associar isso com algo que ele se lembre, enfim, associar isso para poder dar um sentido a isso, né? Para poder colocar isso em palavras e conseguir fazer isso andar na cadeia significante dele. Vamos colocar dessa forma, tá? Então ele tem um otimismo aí de que é possível a gente sair dessa posição aí de sujeitos que ficam repetindo. É lógico que a gente vai sempre repetir, mas a gente consegue sair disso, né? A gente consegue elaborar, por exemplo, no caso dessa minha amiga que eu falei da faculdade, né? Em algum momento na análise, ela consegue elaborar isso, né? E ver que, na verdade, não é que magicamente ela se apaixone por rapazes que são canalhas, digamos assim, né? Ou como Freud dá também alguns exemplos no Além do Princípio do Prazer, né? Ele dá o exemplo de vocês vão lembrar disso, de uma mulher que se casou com um homem, logo depois ela ficou viúva, né? Passaram alguns anos, ela se casou novamente, e em pouquíssimo tempo ficou viúva de novo. E alguns anos depois, ela novamente se casou e novamente ficou viúva. 3 maridos, ela foi viúva de 3 maridos, né? E aí fica aquela coisa do tipo, caramba, né? Que azar que ela dá, né? Ou então que ela tá envenenando os maridos, né? Ou que ela tá matando os maridos, ou então que ela é uma mulher muito azarada no sentido de que, pô, ela casa, o cara morre, né? Enfim. E aí o Freud vai trazer que não é isso, né? Não é que ela é azarada, nem é que ela tá matando os maridos, né? Mas tem um processo aí de repetição dela, né? No que ela não percebe, né? A gente nunca percebe esses processos assim de cara. Uma repetição no sentido de, enfim, seja o que for, né? Seja de buscar um parceiro que esteja né, já debilitado, já que esteja com uma doença, ou alguém que ela possa cuidar, ou enfim, seja o que for, né? E aí acabar tendo esse resultado que o Freud nos trouxe nesse exemplo. Tá bom, pessoal?